Duas boas notícias para o torcedor do São Paulo. E o último ano de Júlio Casares à frente do São Paulo vai ficar na história como um dos melhores do ponto de vista financeiro. Quero te contar também sobre as cifras do São Paulo, melhor temporada do ponto de vista financeiro em bastante tempo, apesar disso, uma contradição curiosa. Já Ferreira, jogador do São Paulo, interessa mesmo a uma equipe do Catar. Para completar, Massis, presidente do São Paulo, perdendo mais um aliado recém-empossado. E o São Paulo respondeu se pode contratar Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa, últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o último ano de Júlio Casares à frente do São Paulo vai ficar na história como um dos melhores do ponto de vista financeiro. Balanço do tricolor referente a 2025 apontou um superávit de 57 milhões de reais, número que contrasta com os quase 300 milhões de reais de déficit da temporada anterior em 2024. A maior maluquice vem agora, com os 288 milhões no negativo de 2024, as contas foram aprovadas. Já esses 57 milhões no positivo foram reprovados, numa clara tentativa do Conselho Deliberativo em manchar a imagem de Júlio Casares e companhia. Júlio que precisou pedir afastamento e renunciou à presidência do São Paulo para não sofrer um impeachment diante de uma série de problemas e escândalos, incluindo a venda ilegal de camarotes. Quero registrar que no ano passado, São Paulo superou 1 bilhão de arrecadação. Foram 1 bilhão e 100 milhões de receita. 300 milhões a mais do que o Corinthians, um dos seus principais rivais. Além dos 57 milhões de superávit, a dívida líquida despencou de 968 milhões para 858 milhões. Receita recorrente sem venda de atletas foi de 802 milhões de reais. O custo com o futebol de 729 milhões, folha salarial mais imagem 405 milhões de reais. Queria especificar cada uma das receitas do São Paulo para você ter ideia de como é que as coisas têm funcionado. Foram 284 milhões com vendas de atletas, 245 milhões com direitos de transmissão, 154 milhões com marketing, 119 milhões com o estádio, 74 milhões com a parte social, 64 milhões de bilheteria. Essa foi uma das poucas, talvez a única receita que diminuiu em relação à temporada anterior, além de 56 milhões de reais com o sócio torcedor. Você, torcedor são paulino, que pensa sobre esses números? Acha que o tricolor encontrou seu caminho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Duas boas notícias para o torcedor do São Paulo. A primeira delas, Lucas Moura será relacionado para a partida contra o Bahia nesse domingo em Bragança Paulista. A informação é muito importante, porque a primeira expectativa era de que por causa de 2 fraturas na costela, o Lucas só pudesse voltar depois da Copa do Mundo. O retorno acontece de maneira bem antecipada, e se puder ganhar alguns minutos, ele vai fazer até 9 partidas antes da paralisação para o Mundial. Lucas havia sofrido a fratura em 18 de março. Recuperação bem acima das expectativas, ele trabalhou ao longo da semana sem qualquer restrição e passa a ser opção importante para o Roger Machado. O técnico pretende, inclusive, utilizar o Lucas como um meio atacante, para que possa ter Luciano de um lado, Arthur de outro e Caleri como centroavante, um quarteto de ataque de bastante respeito, mas isso deve acontecer um pouquinho mais para frente. O Lucas volta nesse momento para o banco de reservas. Ficou faltando falar sobre a segunda boa informação, certo? Pois bem, Marcos Antônio, que havia se machucado contra o O'Rings em 14 de abril, também deve voltar antes da Copa do Mundo. A lesão muscular era tratada como muito séria e seu retorno aconteceria apenas depois do Mundial. Mas o Marcos Antônio já tem feito trabalhos físicos no campo, sob observação dos preparadores físicos, e deve reaparecer antes da pausa para a Copa do Mundo. É o elenco do São Paulo encorpando. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Arboleda deu mais uma mancada com o São Paulo. Ele era aguardado na madrugada dessa sexta-feira no aeroporto, onde chegaria para assinar a rescisão de contrato de forma amigável com o tricolor. São Paulo chegou a mandar funcionários que iriam recebê-lo, mas adivinha, a Arboleda não apareceu. Preciso te contar se existe proposta por Ferreira, atacante de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo. Nas redes sociais a especulação é de que o Qatar SC do Qatar
tem interesse em contratá-lo e estaria disposto a pagar na casa dos 8 milhões de euros. Esse valor equivale a mais ou menos 46 milhões de reais. Precisamos destacar que quando o São Paulo contratou o Ferreira, adquiriu apenas 35% dos direitos econômicos. De qualquer forma, um valor de quase 50 milhões de reais pelo Ferreira acabou causando barulho nas redes sociais entre torcedores do São Paulo. Muita gente entendendo que precisa vender, até porque o Ferreira tem conseguido jogar em bom nível poucas vezes. Na atual temporada, por exemplo, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, os 3 gols numa mesma partida naquele jogo contra o Cruzeiro, vitória por 4-1. Desde que foi contratado, Ferreira convive com uma série de lesões musculares. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, entrei em contato com o dirigente do São Paulo e perguntei: vocês foram procurados? Existe alguma negociação? Ferreira pode sair na metade do ano? E a resposta, abre aspas, não tem proposta nem sondagem por ele. Para completar o noticiário do São Paulo, contar que Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo nos últimos 5 anos, pediu demissão nessa quinta-feira. Em meio a todos os boatos e pressões que existiam por parte de conselheiros do Tricolor para ocupar o lugar do Toni, ele decidiu ir embora. A gota d'água foi a informação falsa de que havia um pagamento de comissão fora da realidade no contrato com a Unimed, que tem tudo para se tornar nova parceira do São Paulo. Cheguei a contar para vocês que os 10% que seriam pagos a uma intermediária no acordo da Unimed equivalem a um praxe, o valor padrão do São Paulo em todos os últimos anos. Não havia nada de irregular, mas conselheiros fizeram vazar a notícia de que a Unimed, de que esse contrato com a Unimed garantiria 4 milhões e meio de reais para intermediária. Sim, 4 milhões e meio de reais num contrato de 45 milhões de reais. Faltou explicar que esses 45 milhões de reais representavam 10% e aí sobrariam 4 milhões e meio de reais de comissão. Para completar de vez, falar que ontem Aires de Abreu convocou reunião do Conselho Deliberativo para o dia 8 de maio. A pauta, o afastamento do próprio Outen Aires. Ele, como presidente do Conselho, precisou convocar essa votação. 171 votos serão suficientes para que o Outen caia. E aí estaria completa a limpeza, a faxina em relação a apoiadores de Júlio Casares. A RIMACIS, presidente do São Paulo, está vendo todo o seu apoio político esfarelar. Alguns dias atrás, Flávio Marques, que havia sido escolhido para atuar como um assessor especial, pediu para ir embora. Houve um desencontro de ideias entre o Flávio e também o presidente Maciz. Flávio queria que o presidente tomasse alguns caminhos na parte financeira, não houve a concordância, o Flávio pediu para sair. Pois bem, Dário Speranzini, que também havia sido escolhido como uma espécie de assessor de RIMACIS, tanto o Flávio quanto o Dário eram de oposição, duas pessoas frontalmente contrárias a Júlio Casares e foram escolhidos para apoiar o presidente nessa função de assessor, logo depois de Maciz tomar posse. O anúncio da presença deles é a partir do mês de março. Pois bem, Flávio foi embora e quero contar que o Dário foi despedido da sua função na última terça-feira, notícia que eu trago com exclusividade. Mais uma vez, desentendimentos. E o que se percebe é que há uma pressão muito grande no Maciz, especialmente a partir do momento em que ele anunciou que pretende se candidatar à presidência na eleição marcada em dezembro. Quando ele assume interinamente o lugar de Júlio Casares, para cumprir esse mandato tampão até o fim da temporada, o pessoal foi deixando ele de lado. A partir do momento em que ele anuncia que pretende ser o candidato em dezembro, pronto, foi o suficiente para que ele virasse um alvo. Quero registrar ainda que a opção do Maciz de pedir a exclusão de Outen Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, também gerou ainda mais polêmica, garantindo ou resultando num pedido de impeachment contra o presidente RIMACIS. A verdade é que a política no São Paulo nunca ferveu tanto, mas em muitos momentos essa efervescência pode ser até positiva. No caso do São Paulo, ela me parece ser extremamente destrutiva, porque cada um defende apenas o próprio umbigo, e quem perde é o São Paulo. Everton Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha
R$ 1.200.000 por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13,5 milhões de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de R$ 1 milhão por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para o empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Só para completar, queria registrar também que surgiu lá na Rússia a informação de que um dos dirigentes do Krasnodar estaria revoltado com o Vitor Sá, porque o atacante de 32 anos de idade já teria se acertado com o São Paulo em meio às tratativas para a renovação do contrato no Krasnodar. Chequei com uma pessoa do Vitor Sá e a pessoa assegurou que essa é uma mentira. Não há nenhum acerto com o São Paulo, nenhuma irritação com o Vitor Sá, que segue tratando da possibilidade de permanecer no Krasnodar sem fechar as portas para o futebol brasileiro e também para o tricolor. Ele é São Paulino de coração, assim como todos os seus familiares. Quais as impressões de mercado sobre o Mullets? Discorra sobre o tema. Acho que ele não é um empresário que tem lastro para comandar nenhum movimento para transformar o São Paulo em SAF. Não tem dinheiro, não tem cacife, e está tentando a todo custo se promover às custas do São Paulo. A impressão que alguns dos cardeais do São Paulo têm é de que ele não quer sair da fama, ele quer prolongar esses 15 minutos de fama que ele conseguiu na negociação com o Carlo Ancelotti. Inclusive, o pessoal que cuidava da carreira do Carlo Ancelotti ficou muito bravo por não ter recebido parte da comissão via Diego Fernandes. Enfim, um verdadeiro caos essa história. E ele tem se usado do São Paulo para se manter nos holofotes. Não tem dinheiro, não tem capacidade para comandar um movimento desse. E, cara, não sei a opinião de vocês, mas para mim cheirou bizonha essa história do cara tentar burlar o estatuto para fazer o São Paulo a SAF. Embora eu acho que o São Paulo precisa virar SAF, tá? Mas não dessa maneira. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola. Qual a chance de o Diego Mullets Fernandes conseguir 1.600 assinaturas para a SAF? Bora explicar essa história. Diego Fernandes é aquele empresário que ganhou notoriedade no futebol nacional quando empresariou e intermediou o acordo da seleção com o Carlo Ancelotti. Até então ele era um mero desconhecido, e voltou para o ostracismo, né? Essa que é a grande verdade, não fez mais nenhum negócio. O que ele tem feito? Ele se mantém na imprensa, na mídia, falando sobre o São Paulo. E aí ele já lançou uma série de ideias, todas elas ligadas à intenção de fazer do São Paulo uma SAF. E eu tenho contado para vocês que os membros do Conselho do São Paulo não têm a mínima intenção de transformar o tricolor numa SAF. Qual foi a última dele? Ele já lançou um abaixo-assinado para tentar reunir
pelo menos 1.600 assinaturas de sócios titulares do São Paulo, com mais de 18 anos de idade e pagando mensalidade há pelo menos 2 anos, para que com esses 20% dos sócios titulares, ele tenha a possibilidade de transformar o São Paulo numa SAF sem a aprovação do Conselho Deliberativo. Para mim, isso é golpe, tá? Para mim, isso foge do modus operandi tradicional e vejo com pouquíssimas chances. Eu só queria contar para vocês que as impressões que se tem no mercado sobre esse cara não são as melhores, tá? O Roger tem prazo de validade, mesmo o São Paulo ganhando do Milionários, do Bahia e do Rings, se ele for goleado pelo Corinthians, ele cai 100% de certeza. Pois é, Nari, que eu tô com você, mas eu não acho que o São Paulo vai vencer todos esses jogos, não. Hoje, por exemplo, contra o Milionários, com um time bem diferente, com um time bem mexido, eu acho que há uma chance de o São Paulo não vencer. Beleza? Boa noite, Nicola. O Roger, quando vai ser demitido do São Paulo? Muito abaixo do São Paulo, muito fraco. Eu tô com você nessa, tá? Eu acho que é questão de tempo, mas ele vai precisar de uma sequência de derrotas, até porque o Rui Costa é um severo defensor dele. Rui Costa disse para o UOL que, depois da Copa, quer vender 150 milhões com metade desse valor para reformular metade do time, como em 2016. Lá vem bomba, tô até vendo. O grande ponto é, Narik, como é que o São Paulo consegue 150 milhões de reais? Quais são os jogadores hoje que podem garantir tais cifras? Marcos Antônio, Bobadilha, mais alguém da base, somados? Porque, cara, a verdade é que o São Paulo não tem grandes ativos, né? Eu te diria que hoje, certamente o Palmeiras tem muito mais ativos para vender do que o São Paulo. Eu acho até que o Corinthians tenha mais ativos. O André, por exemplo, hoje é alguém mais valorizado que os atletas do São Paulo. Até por ser mais jovem, por exemplo, do que o Marcos Antônio, embora eu hoje ache o Marcos Antônio mais jogador que o André. O Yuri Alberto é hoje um jogador, por ser bem mais jovem, muito mais interessante aos olhos do futebol europeu do que, por exemplo, o Caleri, embora o Corinthians tenha só 50% dos direitos econômicos, enfim.